Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero falar com vocês sobre escravidão. Faz tempo já que eu tenho pensado sobre esse assunto e de uns dias para cá, então, eu venho pensando mais ainda sobre esse tema e por isso, então, eu quero compartilhar com vocês. E por que eu quis trazer esse assunto para vocês? Porque quando eu estava estudando o Antigo Testamento, principalmente a história de Moisés e de tudo que Moisés passou, então, para tirar aquele povo da escravidão, ao longo do tempo, ao longo da história, eu fui vendo que aquele povo era muito ingrato com Deus, porque Deus estava tirando eles do jugo da escravidão e estava levando eles para um lugar de liberdade, para a terra prometida, onde lá eles seriam livres, eles não seriam mais escravos. E mesmo assim o povo por muitas e muitas vezes murmurou, reclamou e achou então que ser escravo era muito melhor do que estar em liberdade. Então lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 10, a Bíblia começa a relatar a parte em que o povo conseguiu de fato então sair lá do Egito, estava indo então em direção ao Mar Vermelho e Faraó, que tinha endurecido seu coração, acabou então se arrependendo da sua permissão de deixar aquele povo então sair do Egito e foi atrás daquele povo que já estava então saindo em liberdade do Egito. E aquele povo que estava contente porque tinham conseguido então ser libertos, começam a se dar conta que eles corriam um grande perigo porque Faraó estava indo ao encontro deles, negando então essa saída do Egito. E aí o povo começa então a murmurar e começa a questionar Moisés. E lá no versículo 11 então está escrito: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Então ali o povo começa a entender que, bom, eles seriam mortos naquele momento, que não teria nada que eles pudessem fazer. E eles dizem isso para Moisés: poxa, então por que tu não deixou a gente lá continuar sendo escravo? Porque agora então a gente vai morrer, ou pior ainda, a gente vai ser resgatado e vai voltar a ser escravo, então nada adiantou tudo isso. E aí então a gente já sabe o que acontece, que Deus intervém, abre o Mar Vermelho e eles conseguem então passar e Deus dá a vitória para aquele povo naquele momento. Assim, depois existem outros episódios onde as pessoas começam a reclamar sobre o maná, porque eles se enjoaram, então eles também reclamam porque mais valia a pena então eles terem ficado como escravos anteriormente do que estarem em liberdade, estar passando por aquele sufoco todo. Ou seja, o povo então murmurou bastante aí nessa caminhada até a Terra Prometida. E por que eu trago isso para vocês? Porque a gente também, quando a gente aceita Jesus como nosso único, legítimo Salvador, a gente acaba saindo de alguns jugos de escravidão. A gente deixa então o velho homem para trás e se torna uma nova criatura e as coisas começam a ficar diferentes nas nossas vidas. E a gente começa a ter outras liberdades, a gente começa a ter uma liberdade principalmente emocional, espiritual, que até então a gente não tinha. Porque estávamos então sobre o jugo de escravidão do mundo. Muitas vezes estávamos sob o jugo da escravidão do medo, de alguns vícios, de algumas compulsões, de alguns comportamentos. E Deus vai modificando, vai nos tirando, vai fazendo com que a gente tome outras atitudes, outros comportamentos. Assim também com o auxílio do Espírito Santo, que vai nos guiando, que vai nos mostrando um outro jeito de ver a vida e de viver a vida. Então a gente vai abandonando alguns vícios e abandonando também alguns jugos de escravidão. Só que lá pelas tantas, a gente começa então a sentir falta desse aprisionamento que tínhamos anteriormente. E a gente às vezes começa também a se questionar, a gente começa a fazer a seguinte constatação de que quando eu estava lá no mundo, quando eu era do mundo, quando eu não conhecia Cristo ou quando eu não me relacionava com Ele, a minha vida financeira era melhor, ou eu tinha mais amigos, ou eu aproveitava muito mais a vida, eu curtia, eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu sei lá o que, eu saía com várias mulheres ao mesmo tempo, a minha vida era uma maravilha.
E a gente então começa a ter esses questionamentos. Só que a gente também esquece que lá naquela época, nesse período de escravidão, quantas e quantas vezes a gente chegava das festas, que tinha sido uma curtição, e a gente tinha aproveitado um monte, mas que a gente chegava em casa e no dia seguinte a gente estava com uma baita depressão. Ou que a gente se olhava no espelho e não se gostava e achava que a gente era a pior criatura do mundo. Quantas vezes depois de passar aquela euforia da droga ou da bebida, a gente começa a repensar a nossa vida e achar muito errado tudo aquilo ou ficar extremamente depressivo. Então, por mais que aparentemente essas coisas que nos trazem essa escravidão sejam em algum momento boas, mas o nome já diz, a gente se torna extremamente escravos, reféns dessas coisas. Assim como dos comportamentos, assim como das atitudes que muitas vezes a gente tem e que a gente entende que é a melhor saída. Então valia mais a pena, eu resolvia mais a minha vida quando eu gritava, quando eu quebrava tudo dentro de casa, quando eu falava algum palavrão, enfim. E aí a gente às vezes sente saudade desse velho homem que a gente era. Mas eu quero te dizer que apesar de que muitas vezes a vida do cristão ela não é fácil e ninguém disse que seria, então, assim, para aquelas pessoas que pregam ou aquelas pessoas que são influenciadas por pessoas que pregam, dizendo que a vida do cristão ela vai ser toda fácil, ela vai ser uma maravilha, eu quero te dizer que, infelizmente, não. Porque a gente vai sacrificar, a gente vai abrir mão de muitas coisas que a gente gosta, a gente vai ressignificar algumas coisas e a gente vai se dando conta e aprendendo e amadurecendo na fé. E muitas das vezes também, para nos aproximarmos de Deus, a gente vai ter que passar por algumas tribulações, algumas provações. E não será nada fácil. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa estar então com os nossos olhos fixos em Deus e principalmente naquilo que Ele nos deixou como herança, que é então a terra prometida, que é os céus. A gente tem que estar aqui nessa terra com o nosso olhar voltado para o céu, para aquilo que a gente vai receber depois que passar por tudo isso. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Isso significa então que eu acredito que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. E a partir disso, então, eu acredito no céu. Se eu acredito em tudo isso, eu preciso ter uma vida, uma conduta, escolhas, renúncias que me levem até o céu. O meu alvo é o céu. Então que a gente possa pensar um pouquinho sobre tudo aquilo que nos aprisionava, tudo aquilo que nos fazia de escravo. Quantas vezes comprar uma coisa que a gente queria muito ou ir num lugar que a gente queria muito, muito mais nos trazia um aprisionamento financeiro do que qualquer outra coisa. Quantas e quantas vezes estamos presos nos carnês, nos boletos, nas faturas do cartão de crédito. Então, assim, vamos pensar como um todo na nossa vida aquilo que tem nos aprisionado. Assim também como os relacionamentos abusivos, assim também como relacionamentos com familiares, que a gente tem muito mais por uma educação ou muito mais porque tem que ter um relacionamento, mas que esse relacionamento não nos leva a lugar nenhum e principalmente nos aprisiona. Então que a gente possa sair de todos esses cativeiros, que a gente possa se libertar de todos aqueles pensamentos também que nos fazem piorar, que diminuem a nossa fé do que qualquer outra coisa. E mais do que isso, que a gente não sinta saudade de tudo isso que nos aprisionava, de tudo isso que tem nos aprisionado hoje em dia e que com a graça de Deus a gente vai conseguir ser liberto, mas que a gente não tenha então saudade daquelas coisas que não nos faziam bem, mas que a gente possa então comemorar, usufruir da liberdade que a gente tem em Cristo Jesus. Muitas vezes, sabe, eu acho que as pessoas olham pra minha vida e pensam assim, nossa, a Marcela é muito bitolada, ultimamente ela só tem falado sobre Deus, sobre Bíblia, sobre igreja, enfim, né? Eu acho que às vezes as pessoas olham pra mim e me veem muito limitada, muito bitolada, muito escravizada, mas mal sabem elas que quando eu não vivia tudo isso,
ali eu estava escravizada. Escravizada de um mundo que me traz uma felicidade momentânea, instantânea, mas que no dia seguinte isso se apagou, isso já não existe mais. E por vezes eu confesso para vocês, por vezes eu me sentia assim, eu me questionava, nossa, eu tô passando por tanta tribulação, por tantas coisas ruins na minha vida espiritual, que era mais fácil então eu estar no mundo, que era mais fácil então eu estar curtindo, fazendo várias coisas que eu sei que não me agregam em nada, mas que pelo menos eu vou ter uma sensação de momentânea. E aos poucos o Espírito Santo foi falando, foi se revelando, foi transformando esse pensamento, e eu fui pedindo, obviamente em oração também, essa ajuda de que eu não quero mais ser escrava, eu quero ser livre, e eu entendo que só em Cristo Jesus é que a gente tem essa liberdade plena. É muito fácil nós sermos iguais àquele povo que caminhou com Moisés no deserto, que ficou 40 anos no deserto. É muito fácil nós nos tornarmos essas pessoas que ficam murmurando, que se cansam, que querem jogar tudo pro alto, querem abandonar essa caminhada com Jesus Cristo. É muito fácil. Para isso a gente precisa estar atento, para isso a gente precisa ter relacionamento diário com Deus, para isso a gente precisa ler a Bíblia, para isso a gente precisa ter momentos de adoração. É para isso, gente, que a nossa vida precisa ser uma vida em comunhão com Deus. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a vida de vocês através desse vídeo. Se vocês gostaram, então, que vocês possam curtir, compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se tu ainda não é um inscrito, que tu possa então te inscrever no canal. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. E nesse momento, então, que o povo de Israel começa a ver... E nesse momento, então, que o povo de